Aleluia. Obrigada, gente. Glória a Deus. Graça e paz. Senta aí um pouco. O Senhor é bom. Você está bem? Mas tem um espaçozinho ainda para melhorar? Graças a Deus. Que coisa boa. Sabe, eu estava ouvindo uma história de um rapaz. Eu lembrei dela agora. Ele disse que ganhou um peixe, uma tilápia. E não tinha onde colocar, e tinha um vaso sanitário novo na casa dele, nunca tinha sido usado. Ele disse que encheu aquele vaso de água e jogou aquela tilápia lá dentro. E passou um tempo, né, e ela sobreviveu. E aí ele disse que um dia o pai estava fazendo uma reforma na casa e precisou do vaso sanitário. Pediu a ele para tirar o peixe de lá. Ele pegou o peixe e jogou dentro da piscina. E, de certa forma, ele disse que até esqueceu, né, que tinha jogado ele lá. Aí, quando foi um dia, ele foi usar a piscina, quando olhou, disse que a tilápia tinha triplicado de tamanho. A bicha estava desse tamanho. E, na hora, ele entendeu, meu Deus do céu, tem ambientes que te faz crescer. Eu vou te dizer uma coisa, você está num ambiente que te faz crescer. Deus te jogou nesse seminário esses dias, sabe? Para você sair de toda limitação, porque nesse ambiente em que a palavra de Deus é pregada, é um ambiente propício para você crescer. Você vai crescer mais um pouco nessa manhã. Amém? Você crê nisso? E aí eu quero falar com você um pouco, querido, sobre o poder que tem a sua voz na sua situação financeira. Né? O poder que tem, porque todo mundo tem uma boca, mas tem gente que tem uma voz. Tem alguém aqui que tem uma voz? E aí, eu quero, porque Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 31, ele diz assim, todos podeis profetizar. Diga aí para o seu irmão, ei, você pode profetizar. Diga para ele, você pode ser profeta de si mesmo. Você sabe que tem muita gente que vai para a igreja para ouvir um profeta apontando o dedo para ele e dizer, assim diz o Senhor. Mas sabe, você pode ser profeta da sua vida financeira. Da sua saúde, da sua casa, dos seus filhos, da sua família. Amém? Essa palavra profetizar aqui é falar por inspiração. Significa também declarar. E a gente, né, da palavra da fé, principalmente no Ministério do Verbo da Vida, a gente ensina muito isso. Declare a palavra, declare a palavra. Quando a gente está dizendo isso, declare a palavra, a gente está dizendo profetiza. Fala por inspiração divina, né? Deixa que saia algo da sua boca. E, querido, sabe, quando a gente fala, a gente não pode tornar isso comum no nosso meio. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Sabe quando você pega o controle remoto da sua televisão e você põe o dedo lá e aperta uma tecla e você não vê nada saindo do controle remoto, mas sabe que muda o canal? Do mesmo jeito é o que sai da sua boca. Você está falando, você não está vendo nada acontecendo, mas está mudando o canal, está mudando a estação, está mudando, queridos, como é que se diz? Toda a programação. E a gente tem que ter muito cuidado, prestar muita atenção para não tornar isso comum. E aí, presta atenção, o que significa, o que diz lá em Marcos 11, 23. Aquele livro Chaves Bíblica para a Prosperidade Financeira do irmão Reagan. Ele fala disso aqui que eu quero falar com você. Ele diz assim, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser, diga comigo, disser, a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, diga, diz. Tudo o que disser, diga de novo, disser, será com ele. Então você percebe que tem 3 dizer aqui, mas esse segundo dizer aqui, né? Quando ele diz assim, ó, ergue-te e lança, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Esse diz aqui, se você tem aí aquele dicionário, né, instalado no teu iPad, o Strong, você clicar aí em diz, vai aparecer uma palavra que significa esse diz. Vai aparecer aí Lego. Quem sabe aqui o que é um Lego? Quem tem filhos? Ok, você já comprou um Lego para o seu filho? O que é o Lego? É aquele brinquedinho em que você pega as peças e vai formando, vai juntando e você cria o que quer, né, com o Lego. Tem gente que cria, eu já vi lá em São Paulo, na loja da Lego, né, personagens, né, como é que se diz? Super-heróis formados de Lego, num tamanho normal.
Então, você pode, com o Lego, formar o que você quer. Então, essa segunda palavra que diz, nesse versículo, é Lego, que significa construir. Então, queridos, o que a gente precisa entender? Uma boa situação financeira, ela pode sim ser construída com uma boa administração, pode ser construída, né, com um bom orçamento, com cuidado, mas eu vou te dizer, tem uma forma também de construir um patrimônio financeiro, através do dizer. O amém foi murcho, eu vou dizer de novo. Você pode construir um grande patrimônio pelo que você fala. Não significa só força do braço, significa o que você crê e deixa sair da sua boca. Amém, queridos? Então, a gente precisa entender que esse construir aqui, gente, nós vivemos num ambiente formado por palavras. Tudo que você pode ver foi formado pela palavra. Lá em Hebreus 11:3, ele diz assim, o universo foi formado por palavra. Deus nunca usou uma gota d'água para formar o oceano. Ele usou a palavra. Você sabe, queridos, a gente precisa entender isso, porque uma estabilidade financeira também diz respeito ao que sai da sua boca. Porque tem gente que trabalha tanto, sabe, se esforça tanto, mas as palavras que saem da boca dele acabam com tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Porque a gente não pode buscar o nosso sucesso só no natural. Você é um ser espiritual. E você precisa aprender a desfrutar de provisão sobrenatural. E ela existe, querido. Eu quero te dizer que ela existe. Eu sou testemunha disso, sabe? Em 2020... Eu lembro que no dia 20 de março de 2020, eu estava dando uma matéria lá em Arapiraca, e não terminou a matéria, né? Não, fecha tudo. E eu voltei para casa, e quando eu lembro que quando eu deitei naquele dia, né, nós estávamos à frente de uma igreja em Teresina, e o Senhor falou conosco, é hora de entrar no ministério itinerante. Então, a gente entregou e foi para Maceió para começar o ministério itinerante, e de repente, né, você está com a sua agenda toda praticamente feita, e vem aquela notícia, fecha tudo. Mas quem sabe que o céu nunca fechou? Não tem cão dos infernos que fecha o céu. Existe um acesso aqui que foi aberto pelo sangue, não tem diabo que feche. Vocês estão entendendo isso? E aí eu lembro naquele dia, né, que quando eu deitei minha cabeça para dormir, veio aquela instrução, aquela informação, né, dizendo assim, e agora? Quem já ouviu e agora? Ninguém aqui, só eu. Gente, o diabo é especialista nessa pergunta, e agora? Você nunca ouviu? E agora? E na hora, eu lembrei, você sabe que tem um ditado que diz assim, nos ombros de gigante você vê longe. Eu vou te dizer, queridos, parecia que pastor Bando estava na minha frente, dizendo assim, quando preocupação bater na tua porta, manda fé e atender. Uau! Não, aquela palavra pulou de dentro de mim. E aí ele dizia muito, quando tristeza bater na tua porta, manda alegria e atender. E naquela hora eu ousei abrir minha boca e dizer, Satanás, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não vou me preocupar, eu não vou ficar acordado, eu vou dormir, porque aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Eu vou dormir e quer saber de uma coisa, não vai faltar mês nenhum, eu vou viver o ano do maior milagre financeiro da minha vida. E foi exatamente assim, porque eu ousei falar, e sabe que a partir daquele dia, em nenhum momento eu me preocupei? Porque Deus sempre tem uma palavra rema para sair de você. E sabe, a palavra rema é a palavra do agora. É aquela palavra que faz isso acontecer agora. Aqui e agora. Amém? E aí a gente precisa entender, queridos, que quando você do natural não tem resultado para chegar, você tem que sair do resultado, do raciocínio humano e se jogar na palavra mesmo. Ou você se joga na palavra, afinal de contas nós somos crentes ou não somos? Tem crente aqui? E Rick Renner, ele fala que aquele texto que diz assim, né, porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ele diz que aquela palavra gume ali significa boca, embocadura, ou seja, a palavra de Deus é uma espada de duas bocas, saiu da boca de Deus e se junta com a tua, não tem inferno que vem. Entende? Precisa da sua boca. Quando diz que a palavra é uma espada de dois gumes, já saiu da boca de Deus, agora deixa sair da tua.
Amém, queridos. Veja o que diz Números capítulo 11, por favor. Números capítulo 11, verso 21. Eu acho que você lembra dessa história. O povo estava reclamando de Moisés porque queria comer carne. Quero comer carne, eu quero comer carne. E aí Moisés vai falar com o Senhor e diz: Senhor, o povo está querendo comer carne. E aí Deus diz assim: Moisés, diga para o povo que eles não vão comer carne um dia, nem 2 dias, nem 3 dias. Eu vou mandar carne para eles comer um mês inteiro, até sair pelas ventas. Não, lá não está venta não, está narizes. Mas eu estou usando o palavreado da Paraíba. Porque a nossa mãe era assim, quando a gente era pequeno, que era guloso, olho grande, ela dizia: você vai comer até sair pelas ventas. Né? Quem já passou por isso? Quem teve uma mãe assim, arrochada? Né? E aí Deus disse: pois Moisés, o povo vai comer carne e vai comer até sair pelos narizes. Aí Moisés faz uma pergunta a Deus e eu quero que você... Ele diz assim, respondeu Moisés, presta atenção: 600 mil homens de pé, é este povo no meio do qual eu estou. E tu disseste: dar-lhe-ei carne e comerão o mês inteiro. Veja o verso seguinte: matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhe bastem, ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem. Então Moisés começou a questionar, sabe, ele começou a olhar para o natural, para entender como era que Deus ia fazer. Como é? Olha, Senhor, e Moisés querendo ensinar a Deus, viu? Como se Deus não soubesse o tanto de carne que tinha, o tanto de bicho que tinha no mar e na terra. Ei, Senhor, o Senhor está falando de um mês inteiro, deixa eu lhe dizer, não tem provisão suficiente aqui na terra não para isso. E aí Deus dá uma resposta para Moisés: querido, deixa eu lhe dizer uma coisa, milagre é para quem não tem razão. Se você for raciocinar demais, tiver muita razão, você nunca vai provar de uma provisão sobrenatural. Vocês estão entendendo isso? E aí Deus responde a Moisés algo. Aí diz assim: porém o Senhor respondeu a Moisés: ei Moisés, ter-se-ia encurtada a mão do Senhor. Pergunta aí para teu irmão: a mão de Deus diminuiu, foi? Encurtou, foi? Aleluia! Ter-se-ia encurtada a mão do Senhor agora mesmo. Quando, gente? Quando? Você vai ver se cumpre ou não a minha palavra. Ei, deixa eu te dizer, quando Deus fala, está falado. Mas quando o diabo fala, está falido. Aleluia. O que a gente precisa entender é que se Deus falou, tudo que Deus precisa é que a gente interaja com o que Ele disse. E creia, e não começa a raciocinar. Porque Deus é poderoso para fazer a palavra dele se cumprir agora. Ontem eu liberei uma palavra aqui, queridos, eu disse: ei, o tempo de empréstimo acabou. Você vai dar e não tomar emprestado. Queridos, isso está em Deuteronômio. A gente, essas palavras, quando é liberada, a gente simplesmente pega. Crê, Jesus diz: crede que recebeste e assim será convosco. Crede que recebeste e assim será convosco. Aleluia. Tem coisas que acontecem quando a palavra de Deus é enviada. E às vezes a gente está querendo desfrutar de uma prosperidade que diz respeito à força do nosso braço. Eu vou ter que arregaçar as minhas mangas, eu vou ter que fazer hora extra, eu vou ter que isso, eu vou ter que aquilo. Deixa eu te dizer, você vai precisar falar mais. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque um dia Jesus disse isso, né? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Diga comigo: impossível para os homens é possível para Deus. Querido, provisão sobrenatural existe. Você crê nisso? Você sabe o que é uma provisão sobrenatural? É tudo aquilo que você precisa para um momento específico, né? E um dia eu estava meditando sobre aquele texto de Ezequiel, quando Deus disse: ô Ezequiel, esses ossos podem reviver, sequíssimos, não estava seco, estava sequíssimo. E aí Ezequiel, Senhor, tu sabes, e Deus disse assim para Ezequiel: ei, Ezequiel, em Ezequiel 37:4, profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amado, um dia eu estava pensando, eu digo: qual a diferença de um osso seco para uma bolsa seca? Qual a diferença de um osso seco para uma carteira seca? Qual a diferença de um osso seco para uma conta bancária seca? Qual a diferença, querido?
Nenhuma. Se está seco é para ser cheio. Tudo que precisa ser, se osso, escuta o que Deus diz, a palavra de Deus na tua boca. Eu quero te dizer que a tua carteira também escuta. A tua conta bancária também escuta. Quer saber de uma coisa? Tudo que existe, existe para ouvir a palavra de Deus na sua boca. E está na hora da gente falar, Rossana, que loucura é essa? Às vezes o povo diz que loucura é essa, mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós fomos ou não fomos salvos pela loucura da pregação? Então como é que você é salvo pela loucura da pregação depois quer voltar para a normalidade? Permanece doido. Continua doido. Aleluia, continua falando, continua, querido. Aleluia, afinal de contas, foi uma confissão que te livrou do inferno. Se uma confissão te livrou do inferno, te livra de qualquer dívida, te livra de qualquer momento difícil. Aleluia. Eu não acredito que o que eu disser vai me livrar dessa dívida. Se te livrou do inferno, que tu nem podia sair de lá. Aleluia. 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 E eu acho tremendo o que Ezequiel diz. Ele diz, então profetizei, ou seja, declarei, segundo me for ordenado. E o que eu gosto é isso. Ele diz assim, enquanto eu profetizava. Querido, você lembra que Deus disse para Moisés? Você vai ver se agora mesmo se cumpre ou não minha palavra. E aí Ezequiel diz assim, no verso 37, do 37, 7. Então profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, o que acontece? Houve um ruído. Deixa eu te dizer, Ezequiel nem terminou de falar enquanto ele falava. Deixa eu te dizer, enquanto você fala, hoje pela manhã, enquanto você fala, enquanto a palavra é liberada, ei, tem coisas se encaixando com coisas, querido. Deixa eu te dizer, tem coisas sendo reorganizadas nas tuas finanças. Ei, Deus está recalculando a sua rota. Aleluia. Ele não esperou, sabe? Ei, deixa eu te dizer, já está ouvindo o ruído. Dinheiro está chegando. Houve um ruído, houve um barulho. Meu Deus, de moeda se batendo com moeda. Aleluia. Dólar se encontrando com euro. Ei, e se ajuntava cada um osso ao seu osso. Querida, a gente precisa entender que é muito sério o que sai da nossa boca. Então confesse mais a palavra, querido. A minha pergunta é, pode essa situação financeira reviver? O que me dizes disso? Aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer, pode a tua situação financeira melhorar? Fale a sua carteira, querido. Abra ela e diga, ei, você foi feita, não foi para carregar vento não. Lembre a ela para que ela existe. Aleluia. E só deixa eu te dizer uma coisa que a gente precisa fazer é andar com dinheiro, viu? Porque agora com esse negócio de Pix, de cartão, os crentes só andam liso. Mas por que eu preciso andar com dinheiro? Porque aquilo que está perto de você cria uma intimidade. Então tenha uma boa carteira. Tira essas carteiras que parecem um sapo da sua bolsa, que já estão craqueladas, não. Tenha uma boa carteira e tenha notas novas dentro dela. Ainda que você pague Pix, ainda que você use cartão, deixa o dinheiro perto de você, porque ele tem que estar aí. Aleluia! Aleluia! Amém, querido? Então a gente precisa entender o poder que tem. Então fala mesmo, queridos. Rossana, será que... Mas sabe de uma coisa, Rossana, é porque meu marido não crê como eu. Coloca para mim aqui Romanos 3:3, por favor. É porque assim, eu moro numa casa onde só eu sou crente. É porque onde eu trabalho, sabe, ninguém acredita nisso. E você vai ficar calado por causa disso? E aí o que ele diz? E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Olha aí para teu irmão, diz para ele, e daí? Aleluia. Aleluia.
sabe de uma coisa, a minha irmã não crê como eu. Ei, a Bíblia tem resposta até para a incredulidade. E ainda te deixa ser desaforado. E daí? Aleluia. 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 Glória a Deus. Meu Deus do céu. Hebreus capítulo 3, verso 1. O Senhor é bom. Oh, glória a Deus. Você vai sair mais rico daqui hoje. Aleluia. Hebreus 3:1 diz assim: por isso, santos irmãos, tem algum irmão santo aqui? Está falando com você essa palavra? Ei, santo irmão, que participais da vocação celestial. É alguém aqui assim? Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é ele? Ok, vamos entender. O que é um apóstolo? Apóstolo é aquele que representa Deus perante o povo. O que é um sumo sacerdote? É aquele que representa o povo perante Deus. Vocês estão entendendo isso? Só que a Bíblia diz que Jesus é o nosso eterno sumo sacerdote, sim ou não? Então, o que é que um sumo sacerdote faz? A Bíblia está dizendo aqui que ele é sumo sacerdote da nossa confissão. Queridos, o que sai da sua boca? Cuidado, você pensa que simplesmente sai e fica por isso mesmo? Deixa eu te dizer, Jesus está recolhendo, ele é sumo sacerdote da sua confissão. Ele está recolhendo as suas palavras e apresentando a alguém. Amém. Aleluia. Agora você imagina, né? Você abre sua geladeira e não tem o que você quer. E de repente você olha e diz, meu Deus do céu, que situação difícil. Jesus pega essas palavras e diz, aqui, pai. O que é que ele está dizendo? Mas abre tua geladeira e diz assim, tudo que está seco é para ser cheio. Porque o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Pai, muito obrigada, porque eu já vejo, não vai nem ter como fechar a porta. Aí Jesus está pegando aquelas palavras e dizendo, olha aqui, Senhor, o que é que ele está dizendo? E sabe o que é que Deus vai dizer? Então de mim ele tem o sim e o amém. Quem concorda com Deus tem dele o sim e o amém. A gente tem que ter muito cuidado, viu? Porque nós que somos mulheres, às vezes a gente abre o guarda-roupa entupido e você diz, meu Deus, estou sem roupa. E eu já ensinei a meu marido que é quando uma mulher diz isso, o que significa? É porque tem roupa para todas as ocasiões, mas não tem especificamente para aquela hora. Não é que não tenha roupa, é porque, por exemplo, vai para um churrasco, aí você abre, tem roupa para tudo, menos para ir para um churrasco. Aí você diz, estou sem roupa, então homens entendam. Aleluia. Entende? Mas o que a gente precisa entender é que essa palavra aqui, confissão, no original é homologeu. O que significa homologeu? Significa literalmente falar a mesma coisa. Significa concordar com. Entende? Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, ele está simplesmente pegando aquilo que você concorda da palavra. Meu Deus do céu, isso é muito poderoso, gente. Então, sabe de uma coisa? Tenha cuidado com o que sai da sua boca. Tenha cuidado no que você for falar. Eu gosto de dizer isso. Não fala mal do seu salário, nem do seu dinheiro, porque dinheiro não aguenta desaforo. Ah, dinheiro pouco, não dá para nada. Sabe, é fácil de ganhar, mas para gastar. Sabe, uma vez eu estava ouvindo uma ministração de Leroy Thompson, ele dizendo que foi comprar umas frutas para a esposa dele. E quando estava no caixa para pagar, para fazer um suco para a esposa, ele disse que tinha um rapaz na frente dele com uma grade de cerveja, uma caixa de cerveja. E o rapaz pagou a cerveja e tirou uns dólares da bolsa, pagou e recebeu umas moedas de troco. E na hora que ele recebeu aquelas moedas, ele olhou para Leroy Thompson que estava atrás dele e disse assim, rapaz, dinheiro vai, né? Por quê? A gente não diz isso? É difícil de ganhar, mas para gastar. E a gente vai falando essas coisas, queridos, se a gente não tem noção do que isso significa no reino do Espírito. E aí, ele fez assim, ele disse que não disse nada, mas concordou com o rapaz. Quando ele estava andando, pagou as frutas, quando ele estava chegando no carro dele, no estacionamento, ele disse que ouviu o Espírito Santo falar com ele. Você viu o que você disse? Ele disse, eu não disse nada, foi o rapaz que disse. Aí ele disse, e você não concordou?
Aí ele disse que o Espírito Santo tratando com ele, dizendo, você disse dinheiro vai. Por que você não diz dinheiro vem? Ele disse que entrou no carro e o Espírito Santo disse para ele, diga dinheiro vem. Aí ele disse, dinheiro vem. E o Espírito Santo disse, diga de novo, dinheiro vem. Aí ele disse, dinheiro vem. O Espírito Santo disse pela terceira vez, diga de novo, dinheiro vem. E ele disse que quando disse pela terceira vez, uma atmosfera envolveu aquele carro. Que ele disse, era uma presença tão palpável naquele carro. E ele disse, o Senhor falou com ele, esse vai ser o nome do seu ministério. Dinheiro vem. E você vai ensinar o povo a falar que dinheiro vem. Dinheiro não vai, dinheiro vem. E ele escreveu um livro, dinheiro vem. Ele tem um programa, dinheiro vem. E todo o ministério dele é assim, dinheiro vem. E deixa eu te dizer, diga dinheiro vem. Aleluia. Aleluia. Para com essa história, querido, de quando teu filho te pediu uma coisa, você dizer, ai menino, está pensando que eu estou fabricando dinheiro? Não fabrica porque não quer, mas você tem um gerador debaixo do seu nariz. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Então a gente precisa entender, querido, como é importante o que a gente fala, porque quando a Bíblia diz que Jesus veio nos trazer uma vida e vida em abundante, essa palavra abundante, lá em João 10, é perissos, que significa o que excede algum número ou medida ou posição ou necessidade. Uau! Significa sobre e acima. Significa mais do que é necessário, super adicionado. Significa que excede abundantemente, supremamente, algo a mais, muito mais que tudo, mais claramente, superior, extraordinário, excelente, incomum. Isso significa a vida abundante que Jesus veio trazer para você. Incomum, diga comigo, incomum. Querido, o que é comum? O comum é todo cidadão pagar a conta em dia. É comum ou não é? É, mas você, a vida que Jesus veio trazer para você foi incomum. Você paga antes do dia. Amém. E dinheiro sobra. Amém. Aleluia. Aleluia. Então começa a declarar, Pai, o estilo de vida que o Senhor tem para mim é incomum. Rosana, por que incomum? Porque você nasceu. Querido, deixa eu te dizer, gente comum nem é lembrado. Só é lembrado de gente incomum. Como, eu não sei quem falou ontem, se foi o pastor, se foi Rafael, né? Que falou que dos espias, ninguém nem lembrou o nome dos 10, só lembrou dos 2. É como Ruta e Órfã, ninguém lembra de Órfã, só lembra de Ruth. É como José e o irmão, ninguém sabe nem o nome, só sabe de José, porque só é lembrar de gente incomum. Aleluia. Rosana, como é que eu faço para ser lembrada? Chega na escola do teu filho, no início do ano, em janeiro, e diz assim, calcula aí as 12 mensalidades, que eu quero pagar tudo. Aí você paga o ano todo em adiantado, você é incomum, duvida ela esquecer de você. Aleluia. 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 Amém. Então, se isso não fizer sentido para você, não vai sair da sua boca. Mas se fizer sentido para você, queridos, eu vou te dizer uma coisa, eu declaro uma boa dose de coragem hoje na sua vida, para você bradar aquilo que você crê. Não é para falar cochichando não, sabe? Não é para falar como quem está com medo, e se não acontecer? Amado, deixa eu te dizer, você pode até ter uma pequena fé, mas você não pode ter uma pequena dúvida. Porque a dúvida acaba com você. Amém? Então a gente precisa entender que lá em Tiago fala de um homem que ousou falar, que ele fala de Elias. E eu vou te dizer, o que saiu da boca de Elias mudou um cenário. Queridos, o que sai da sua boca muda um cenário. É brincadeira. Elias disse, ei, segundo a minha palavra. Ele nem disse, foi Deus que mandou dizer. Ele disse, segundo a minha palavra, não cai uma gota de água aqui. E o que aconteceu? Não caiu não. Mas Tiago diz, mas depois ele falou de novo e caiu água. Então veja, um homem que vivia numa aliança inferior, que não carregava o espírito da fé como você carrega. E eu preciso te dizer uma coisa, querido. A gente precisa confrontar falta na nossa vida com a palavra de Deus saindo da nossa boca. Amém?
Amém mesmo? Então a gente precisa entender que quando Elias falou, e você sabe, né, que daqui a pouco, lá em 1 Reis 18, Deus falou com ele, agora vai cair abundante chuva. Interessante isso, né? E aí Elias começou, diz no 1 Reis, capítulo 18, verso 41. Então disse Elias, diga comigo, ele disse. Diga, ele falou. Querido, no meio de uma seca de Torá, você sabe o que é seca? De 3 anos sem cair uma gota d'água. Água naquela época valia ouro. E aí Elias ousou dizer a Acabe, rapaz, sobe, come e bebe, porque já se ouve um ruído de abundante chuva. Sabe de uma coisa? Ele não só disse, mas ele já começou a ouvir o futuro dele. Ei, a abundância você escuta quando você ousa falar. Não tem não, sabe, uma seca de rachar. Mas sabe de uma coisa? Acabe, pode comer, meu filho, que está caindo chuva. Começa, querido, a atingir quem está perto de você com o que você crê. E você sabe que aquele rapaz que estava perto de Elias não estava crendo em nada? Que Elias disse, vá meu filho olhar, vá olhar. Não tem nada. Pois vá de novo. Vá de novo, um dia você vai ver o que eu estou vendo. Sabe? E aí ele foi de novo, voltou, não estou vendo nada. Assim é uns incrédulos perto de você. É você dizendo, vai ser o melhor ano da minha vida. E os incrédulos, não estão vendo nada. Mas você vai ver. Um dia você vê. Aleluia, eu continuo crendo. Vai de novo. Voltou, estou vendo nada. Olha de novo. Estou vendo nada, olha de novo. Aleluia. Aleluia. Amém. E de repente o rapaz voltou e disse, uma mãozinha, uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem. Ele disse, pois então, querido, deixa eu te dizer, às vezes é algo tão pequeno que você nem sabe que é dali que vem a abundância. Mas Deus só precisa que você creia. Mesmo sendo pequena, a minha empresa é pequena, pois então é daí que vai vir uma grande abundância. Aleluia. E aí o nível de provisão de Elias mudou. Porque na época da seca ele ainda estava indo para o ribeiro, sendo alimentado, né? Uber Eats. Todo dia chegava pão e carne. E ele comia, depois foi para a casa da viúva. Mas sabe, era aquela provisão limitada que só dava para aquele tempo e acabava. Mas chegou o tempo da superabundância. E deixa eu te dizer uma coisa. Quem crê e ousa falar, o ciclo de só comer e pagar conta fecha. E chega a hora do sobrar. Aleluia. Seus dias, querido, de limite tá contado. Quem tem limite é município. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então diga comigo, o ciclo de comer e pagar conta está fechando. Rapaz, se você não veio crendo, eu vim crendo hoje topado. Vim crendo por mim e por tu. Então recebe dessa influência. Aleluia. Sabe, esse tempo de parar o carro no posto de gasolina e dizer, bota aí R$50. Acabou. Vai chegar lá, enche o tanque, meu filho. Aleluia. Esse tempo de vender tuas férias acabou, querido. Você vai desfrutar com sua família. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E sabe, queridos, Eliseu estava carregando aquela mesma influência de Elias. Quando chega para aquela mulher que ela diz assim, ei, meu marido morreu, então vim pegar meus filhos como escravo. Mas ele era servo. Ele era seu servo. Mas deixa eu te dizer, como é que alguém é servo de Deus e tem filho para ser escravo? O que eu gosto daquela mulher é que a circunstância chegou na porta dela, mas ela se posicionou. Ela disse, meu marido não era qualquer um, não. Ele era servo do Deus. E como é que meus filhos vão ser escravos? A circunstância chegou na porta dela, mas não entrou. Sabe por quê? Porque tem uma glória na sua vida que impõe limites.
Você precisa entender que tem uma presença em você que impõe limites. Não é que a circunstância não venha, sabe? Jesus disse, no mundo tereis aflições. A gente não está pregando utopia para você. Pode até chegar. Deus pode não te livrar das circunstâncias, mas vai te livrar de todas as consequências que as circunstâncias podem trazer. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. E de repente Elias dá um comando àquela mulher e fica pronto para comandos sobrenaturais esse tempo. Aquilo que você não entende, é Deus dizendo, faça isso, faça aquilo, pegue vasilhas. Querido, você já pensou? Eu acho que aquela mulher, talvez ela fosse esperar que Eliseu fosse dar um cheque a ela para suprir as necessidades, mas aquilo era paliativo. Mas o que Eliseu tinha para ela era algo, não era provisório, era algo que ia durar um tempo. Vocês estão entendendo? E ele traz uma direção para ela e ela não foi questionar aquilo, ela simplesmente obedeceu. E como é bom ter bons relacionamentos, hein, gente? Porque já pensou se aquela mulher é uma tranca-rua? Onde era que ela vai encontrar a vizinha para emprestar a vasilha a ela? É bom ser bem amiguinha das vizinhas. Aleluia. Afinal de contas, queridos, tem filho de Deus aqui? Amém. E Deus é o quê? Diga, Deus é amor. Filho de amor é o quê? Diga amorzinho. Olha aí, pastor Irmão, você é um amorzinho. Você não é tranca-rua. Aleluia. 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 Você é um amorzinho. E na hora que vier a graça, você vai encontrar graça diante das pessoas. Amém. Para te suprir. E aí, quando ela supre, né, enche todas aquelas vasilhas. Você sabe por que o azeite parou? Não foi porque a fonte secou, não, querido. Foi porque as vasilhas acabaram. Oh, aleluia. E aí Eliseu dá um comando a ela. Vende, paga a tua dívida e vive do resto. O que isso quer dizer? Que só pagar a dívida não é vida. Tem uma vida após o pagamento. Diga comigo, eu não vou viver só de pagar a conta. Aleluia. Diga, vai sobrar. Aleluia, para eu viver. Oh, glória a Deus. Amém. Então, o que é que a gente precisa entender, sabe, queridos? É que a gente precisa ser profeta de nós mesmos, como a mulher do fluxo de sangue. Ela começou a falar com ela mesma, rapaz, eu só preciso tocar nele, eu só preciso tocar nele, eu só preciso tocar nele, eu só preciso tocar nele. E é muito interessante que aquela mulher estava em desvantagem. Como situação de desvantagem te deixa criativo. Porque ela não tinha como estar na frente de Jesus, ela disse, eu vou por trás. Então, desvantagem é só para servir para você, como uma inspiração do Espírito, para você ter boas ideias. Deixa eu te dizer, boas ideias estão chegando. Aleluia. Ideias criativas. Ideias milionárias. Está chegando, diga, está chegando. Entende? Então, o que a gente percebe lendo Bíblia? Que crise pode até ser coletiva, querido. Porque houve fome sobre a terra, mas Isaac não foi atingido. Houve fome sobre a terra, José não foi atingido. Porque crise pode ser coletiva, mas prosperidade é individual. Aleluia. Aleluia. Sabe, todo mundo está falando de crise, mas sabe, Deus não precisa de momento favorável para te favorecer. Diga, graças a Deus. Né? Então a gente precisa entender, não é? E quando o irmão Reagan, né, que é o que estava dizendo, que eu disse a você, que estava naquele livro Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira, ele disse que, lendo Marcos 11, 23, o Senhor falou com ele. Disse para ele assim, o meu povo não tem falhado no crer. Por quê? Porque eles são salvos. E quando eles foram salvos, fé chegou. Diga comigo, fé já chegou. O meu povo está falhando no falar. E ele disse que foi quando recebeu uma instrução da parte de Deus. Pregue 3 vezes mais sobre o falar do que sobre o crer. Aleluia. Então, queridos, tenha cuidado. Selecione as palavras que saem da sua boca. Ande com uma garrafinha daquela de academia. Toda hora que quiser falar incredulidade, beba um copo d'água. Deixa descer. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Por que é tão importante tu falar, Rossana? Uma vez um aluno me perguntou, Jesus não disse que Deus já sabe todas as minhas necessidades, por que é importante eu falar? Porque a tua voz, o que acontece? O reino espiritual localiza o que você está crendo pelo que sai da sua boca. Quando Jesus chegou para aquele cego Bartimeu e disse assim para ele, o que você quer? Querido, será que não estava na cara? Mas por que ele precisava falar? Para o reino do Espírito localizar o que ele estava crendo. Aí ele disse, eu quero ver. E Jesus disse assim, então veja, não foi assim? A minha pergunta é, hoje pela manhã, o que você quer? Deixa eu fazer algumas perguntas inspiradas pelo Espírito de profecia. Qual é a cor? Aonde você quer? Teve alguém que pegou. Né? Aleluia. Como você quer? Querido, deixa eu te dizer, hoje é aniversário do meu neto. Rafael, o nome dele, né? E aí, ele é bem decidido no que ele quer. Aí, todas as vezes que é o aniversário, eu disse assim, Rafael, você quer comemorar seu aniversário com seus amigos da escola? Não, vovó, eu quero meu aniversário em família. Aí eu disse, tudo bem. Aí ele disse, olha, eu quero um bolo assim. Aí ele já disse como é que ele quer o bolo. Como é que ele quer decorado. Qual é o cardápio do jantar. Ele que determina. E eu faço exatamente como ele diz. Por quê? Todo ano eu faço isso. Porque, querido, deixa eu te dizer. Se teu filho, imagina a filha do pastor Rafael. O aniversário dela é quando, pastor? 12 de agosto, está bem pertinho. Imagina o pastor Rafael combinou com o Manu. A gente não vai fazer nada esse ano no aniversário dessa menina. Combinaram os dois. Aí a menina sai na igreja. Ei, tio, dia 12 é meu aniversário, viu? Tu vai cantar os parabéns comigo? E o pai ouvindo e dizendo, eu não disse nada. Nunca disse a ela que ia fazer nada. Aí ela chega para outra pessoa e diz, ei, meu aniversário é dia 12, viu? Tu vai cantar os parabéns comigo no meu bolo? Que criança não é assim? Aí chega para outra e diz, e o pai ouvindo, eu duvido no dia 12 não ter um bolo lá. Duvido. Porque mesmo que o pai não esteja querendo fazer, pai, querido, não decepciona a fé de filho. Ei, pai, não decepciona a fé de filho. Entende? Então, quando você fala, tudo começa a conspirar em teu favor. Amados, vamos pensar. Pensa em Josué. Quando Deus disse, meu filho, medita e fala, medita e fala, medita e fala. Quando chega em Josué 10, Josué simplesmente disse assim, sol pare. Amado, quem estudou geografia sabe que não é o sol que gira. Não é o sol que gira em torno da terra, é a terra que gira em torno do sol. Mas ele ousou, eu fico imaginando Josué dizendo, sol pare, e Deus olhando e dizendo, esse menino não sabe nem o que está dizendo. Deixa eu te dizer, tem coisa que tu fala, que não sabe nem o que está dizendo, mas Deus diz, mas ele está falando com tanta convicção, meditou, falou, eu não posso decepcionar a fé dele. Para, sol! E Deus parou tudo para um menino que não sabia o que estava dizendo. O que é que Deus não pode fazer por você? Ah, meu Deus do céu, o que é que Deus não pode fazer por você? Debaixo do espírito da fé, pegando um versículo bíblico, fundamentando sua fé em cima daquilo e declarando o que que Deus não pode fazer por você. Aleluia! Oh, aleluia! Rosana, quanto de fé eu preciso para ser suprido sobrenaturalmente. Ei, uma quantidade de fé suficiente para falar. Crendo. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. O diabo hoje se lascou. Então, quer saber de uma coisa, querido? Reúne teus amigos na hora do almoço. Essa semana reúne tuas amigas para tomar um café e diz, ei, eu chamei vocês aqui só para falar o que Deus vai fazer esse ano ainda na minha vida.
Eu já vou começar a falar, porque Deus está ouvindo minhas conversas. Hoje, na hora do almoço, a gente vai falar. Mas a gente não vai falar de falta, a gente não vai falar de governo, a gente não vai falar de nada, a gente vai falar o que Deus vai fazer na nossa vida. Meu Deus do céu. E sabe de uma coisa? Lembra de mim quando entrares no teu reino. Oh, glória a Deus. Então vamos começar, queridos, a mudar o que a gente fala. Em vez de a gente estar, para que isso? Vamos levantar uma oferta para o talão, para que isso? Começa a falar, por que não? Por que não? Porque tem instituições aí mundanas servindo a Satanás que tem um telão. Por que que não precisa? Não, por que que Deus não merece um? Então vamos mudar. Para estar toda, mas para que isso? Ei, por que não? Por que não? Por que não? É para nós mesmo, é para a gente. E nós vamos ter o melhor. Amém. Aleluia. Diga aí para seu irmão, pare de falar errado. Mas Rosana, você há de convir que a situação financeira está péssima. Para quem? Para quem? Porque deixa eu te dizer uma coisa, tem coisa que eu me revolto. Quinta-feira passada saiu uma reportagem daquela jogadora de futebol, Marta. Comprou uma mansão de 8.500.000 reais para ir morar com a namorada. Querida, eu vou te dizer que a situação financeira está difícil para quem mesmo? Para ela não está não. Agora deixa eu te dizer, esse dinheiro está na mão errada. E sabe por que está lá? Porque nós deixamos. Porque teve muita coisa, a gente sabe que Satanás é ladrão, mas teve muita coisa que o diabo não roubou, a gente entregou na mão dele. Porque fica um monte de crente, sabe? Tudo que vê, isso é do diabo. Ou seja, o diabo já é ladrão e você ainda entregando, né? Vê uma coisa, isso é do diabo, isso é do diabo. Aí foi dando tudo pro diabo, ele nem precisou roubar. Tudo de bom que vê é do diabo. Vai tomar banho, o diabo não é dono de nada. O diabo não é dono de nada. É tudo seu. Aleluia. Então, às vezes, as pessoas ficam assim, sabe, queridos? Mas a situação está ruim. Para quem mesmo? Para mim não está, não. E eu declaro que não está. Mas a Copa do Mundo foi péssima. Para quem? Ela foi boa para alguém. Foi ou não foi? Então entenda isso, querido. Já que tem que ser bom para alguém, vai ser para mim. Sou filha de Deus, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Eu estava ouvindo uma história de uma mulher. Ela era uma iatista, né? Ela estava competindo numa prova de iate. E ela viajou para um determinado local para essa prova. E ela disse que estava num hotel hospedada para no outro dia ser a prova. Só que quando ela acordou de manhã, que ela abriu a janela, porque para a prova de iate o tempo tem que estar favorável, as nuvens têm que estar favoráveis, o vento tem que estar favorável. E ela abriu a janela do hotel e o tempo estava fechado. E aí ela disse que correu para o restaurante do hotel, os atletas estavam tomando café, ela correu para o médico da equipe e disse assim, ela disse que pegou no braço dele, no antebraço dele e disse, doutor, o tempo está fechado. E ela disse que na hora, do jeito que ela pegou na mão do antebraço do médico, com a mão, o médico pegou no antebraço dela firme e disse assim, pois é, mesmo nesse tempo fechado, alguém vai vencer hoje essa prova e eu espero que seja você. Deixa eu te dizer, quando alguém chegar para você e dizer, o negócio está ruim, diga para ele, pois hoje o dia vai terminar diferente e eu espero que seja para você. Aleluia! Ei, a semana vai terminar diferente, eu espero que seja para você. Aleluia, essa é uma semana de milagres, querido. Ei, alguém vai receber um telefonema, alguém vai receber Pix, alguém vai receber oferta. Ei, eu espero que seja você. Oh, aleluia. Aleluia. Amém. Amados, a gente precisa entender uma coisa. Mas, Rosana, você não entende que às vezes tem fases que são difíceis? Amado, quantos homens aqui, eu nem pergunto, tem mulher também que já jogou ou gosta de videogame? Levanta a mão. Pouquíssima gente. Mas eu tenho 2 filhos, e meus filhos, é muito interessante, que quando eles jogavam videogame, às vezes juntavam uma turma de amigos lá em casa para jogar. E aí sempre tem aqueles melhores, não tem?
E aí, quando às vezes eles estavam numa fase difícil, aquele que era bem craque, dizia assim, deixa eu passar dessa fase para você? Sim ou não? Posso te dar uma boa notícia? Essa fase que você está passando, Jesus já passou dela para você. Ei, Jesus já passou dessa fase para você, querido. Para você ir para outro nível, para outra fase. E sabe que quando se passa de uma fase difícil, tem alguns bônus que se ganha para a próxima fase? Deixa eu te dizer, na cruz, Jesus já passou desse nível difícil. Os níveis difíceis que você tiver de enfrentar, Jesus já passou para você, querido. Ele é craque nisso. Ei, ele é craque nisso. E ele já recebeu todos os bônus, todas as moedinhas de ouro, todos os bônus para te ajudar para a próxima fase. Meu Deus do céu. Pergunta aí para teu irmão, está ruim para quem mesmo? Agora responda para ele, para o diabo. Aleluia. 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 Amada, cada vez que o relógio dá uma volta, a coisa piora para Satanás, porque Jesus está voltando. Só melhora para a gente, querido. Diga comigo, está tudo favorável. Diga, está muito tranquilo. Então evita estar falando de derrota, falar sobre falta, sabe, querido, falar que dinheiro é pouco. Oh, pelo amor de Deus, meu irmão. As palavras mudam o ambiente. Deixa eu te dizer uma coisa. O que a palavra cria, a palavra sustenta. Aleluia. As palavras que saem da nossa boca, ele cria um ambiente. E esse ambiente determina o que vive e o que morre. Nós precisamos da responsabilidade que você tem. Amém? E aí a gente precisa entender, o irmão Reagan diz naquele livro, né? Enquanto você estiver fazendo, o diabo vai estar ganhando. Enquanto você estiver falando, o diabo está perdendo. Meu Deus do céu. Não é? Então a gente precisa entender, queridos, olha, no Provérbios 12, 14, na nova linguagem de hoje, ele diz, você será recompensado pelas boas coisas que você fala. Olha que coisa séria. Só o fato de você falar boas coisas já tem uma recompensa do alto para você. Meu querido, que coisa séria. Mark Hanks, ele diz uma coisa interessante no livro dele. Ele diz assim, quando você fala crendo, você entra na qualidade de criador. O que é que você não pode criar? Meu Deus do céu. Será que a gente não pode criar um ambiente financeiro mais favorável para a igreja de Ponta Porã? Para a nossa casa, sim ou não? Para os nossos negócios? Podemos, amados, podemos. Nós podemos encontrar versículos que simplesmente, queridos, concorde com aquilo que você está querendo. E você vai começar a falar, não para Deus fazer, mas porque Ele já fez. Amém? Glória a Deus. Queridos, quando você vai ver lá em Gênesis, no capítulo 1, tudo que Deus falou, e diz assim, e disse Deus, e viu Deus que era bom. E disse Deus, e viu Deus que era bom. E disse Deus, e viu Deus que era bom. Querido, até Deus, para ver o que era bom, ousou falar. Não é eu e você que vai ver nada bom se a gente não ousar falar. Porque hoje nós somos porta-vozes dele aqui na terra. E acredite, tem muita gente com situação financeira que tudo que está precisando é uma voz chegar lá. A voz da fé. Amém? Jesus disse em Mateus 12, 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Amada, o diabo precisa das nossas palavras para nos causar dano. Mas eu acho lindo, é que se você for ler Gênesis capítulo 1, pastor Bud dizia assim, se você quer saber como as coisas acontecem, vai para o livro do início, do princípio, né? E você vai ver que em Gênesis no capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, você vai começar a ver o desenrolar ali da criação. Em momento algum, você sabe que Deus começou a criar ali todas as coisas, o diabo já tinha caído, não sabe? E aí, em momento algum, Deus cita Satanás. Por que será? Porque para Deus, Satanás é irrelevante. Eu vou dizer de novo. Para Deus, Satanás é irrelevante. Ele nem quis citar. O que ele citou ali? Eu vou fazer o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança para que ele tenha domínio.
Aleluia. Ele vai ter domínio. Ei, você nasceu para ter domínio. Você nasceu para ter domínio sobre todas as coisas. Aleluia. E Ele te deu a palavra, Ele te deu uma boca. E a gente precisa entender, queridos, que as palavras que saem da minha boca dão a Deus ou ao diabo o direito de agir. Então, já que quer liberar munição, libera munição para os anjos trabalhar em teu favor. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Diga aí para seu irmão, não fale o que está vendo. Fale o que você quer ver. De Deus somos cooperadores. Amém. Eu não sei se você já ouviu falar no maior show business do ano que houve. Há um tempo atrás foi uma banda chamada, acho que Queen, né? Que não era a banda que Freddie Mercury cantava, era Queen. E aí disse que ele foi fazer um show aqui no Brasil e foi tido como o maior show da década. Por quê? E aí chegaram a uma conclusão. Por que foi o melhor show da década? Porque disse que teve um momento do show que Freddie Mercury começou a falar e pedindo para o povo ecoar. Ele dizia, yeah, oh, e o povo repetia, yeah, oh. Aí ele dizia, yeah, e o povo, yeah. E aí o povo saiu dali todo feliz, querido, porque disse assim, eu cantei com Freddie Mercury. Deixa eu te dizer uma coisa, você sabe que o diabo é imitador? Ele não cria nada, mas ele pega o que funciona. Por que aquele show foi tão celebrado e ainda hoje se fala tanto nele? Porque ousaram ecoar a voz de Freddie Mercury. Querido, deixa eu te dizer, isso é espiritual. Se um homem saiu todo feliz de um estádio, de um show, porque ousou ecoar a voz de Freddie Mercury, tu já imaginou? Se tu entrar no que a Bíblia diz, ser depois imitadores de Deus como filho amado. Ah, nós não vamos imitar Freddie Mercury, nós vamos imitar o que Deus diz. Se Ele diz, a gente imita. Se Ele diz, a gente imita. Sabe, o pastor Rafael é de Fortaleza. Sabe que Fortaleza tem um monte de gente milionário. Porque são artistas que ganharam muito dinheiro imitando outros. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Se gente enricou imitando o outro, tu imagina tu imitando Deus. Aleluia! Imita Deus no falar. Fala o que Deus diz, pega o que Ele diz, fundamenta a tua fé nisso e não fala outra coisa. Amém? Porque tudo que Deus está precisando, querida, é pegar alguém, procurando alguém que crê e diga o que Ele diz. E como Ele disse para Moisés, você vai ver se agora não se cumpre ou não a minha palavra. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E um dia Deus disse para Moisés, para Abraão, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Querido, quando Deus disse eu sou o Deus Todo-Poderoso, qual é o poder mesmo que ficou para o diabo? Aleluia. Aleluia, tu está na boa, querido. Amado, eu vou te dizer uma coisa, eu ando em muitos outros ministérios, mas cada vez que eu saio de um, eu não estou me achando melhor do que ninguém. Mas, amado, cada lugar que eu ando, que eu saio com a gratidão por ser verbo da vida.